que agora já está começando a gravar. Pronto. Começamos a gravar agora. Faremos uma prova do CESP, certo e errado, aqui só basicamente para um teste, tá? Vamos lá. Olha só. Prova do CESP, certo e errado. Eu enviei um material para vocês em PDF, como é que funciona. Geralmente, a prova do CESP, certo e errado, não deixa nem espaço para vocês fazerem anotações. Ou seja, já vem uma questão embaixo da outra, e aí, na questão, você vai ter que assinalar ou certo ou errado e depois passar para o gabarito. Beleza? Tá aí o material para vocês. Olha só, uma coisa muito importante. Atualmente, a prova do CESP não vem com a contabilização das linhas. Ela transmite nas questões a contabilização dos períodos. Então, ela fala, ó, no segundo período do primeiro parágrafo. O que é um período? A gente vai começar da letra maiúscula ao ponto de segmento. Isso aí vai contabilizar o quê? Um período. Independente da quantidade de vírgulas que tiver. Isso é importante para vocês, tá? Por quê? A gente pode ficar meio perdido. Ou qual é o período aqui e tal? Eu estou aqui com a prova no meu celular e aí eu vou mostrar para vocês, para a gente visualizar, tá certo? Vamos lá. Aqui está o texto. Apesar de saborosos, produtos como refrigerantes, salgadinhos, crocantes, biscoitos, recheados, entre tantos outros, entram na categoria dos alimentos ultraprocessados. Então, se a gente aqui já começou a resolução da prova. Se a gente começar a contabilizar o período vem da letra maiúscula até aqui, ó. Então, aqui é o primeiro período, tá certo? Eu vou colocar em outra cor aqui, porque essa cor ficou paia. Deixa eu ver aqui de roxo. Aqui de roxo ficou melhor. Roxo. Pronto. Acho que é por causa disso aqui. Pronto. Beleza. Então, da letra maiúscula ao ponto de segmento, primeiro período. Vamos lá. Eles são fabricados industrialmente com corantes, emulsificantes, aromatizantes artificiais e uma série de outras substâncias. A partir desse aqui, para esse aqui, nós temos o segundo período, tá bom? Aí vem. A ciência já confirmou a associação desse tipo de alimento com problemas de saúde como câncer, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e alterações na regulação do apetite. Pronto. Daqui até aqui, nós temos o terceiro período. O que ainda gerava debate era se eles poderiam ser considerados viciantes. E um novo estudo, publicado em uma revista norte-americana, traz fortes evidências de que sim. Aqui, se eu não me engano, a banca considerou isso aqui, ó, como um período, aí ficou quarto período, e aqui, até aqui, quinto período. Vamos ver se bate certinho. Porque, se eu não me engano, na contabilidade foram 7 períodos, tá? Então, vejamos. Quinto período já foi. A pesquisa aponta semelhanças entre ultraprocessados e produtos de tabaco em diversos aspectos. Processo produtivo, padrões de consumo, danos à saúde, estratégias de marketing e distribuição. Pronto. Aqui, quinto, sexto período. Não por acaso, algumas empresas do setor de tabaco chegaram a adquirir companhias de alimento ultraprocessados. Pronto. Então, bateu certo, tá vendo? Aqui nós temos o sétimo período. Por que eu estou fazendo isso para vocês? Eu estou fazendo porque quando a gente visualizar as questões, ela vai pegar um trecho do período tal. No sétimo período, no sexto período, então a gente tem que visualizar isso aí. Antigamente, o CESP vinha com a contabilidade das linhas. Na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, e assim sucessivamente. Beleza? Vamos lá. Questão 1. Julgue o seguinte item relativo à classificação do texto anterior, às suas ideias e a seus aspectos linguísticos. Pronto. Quando ela pegou isso aqui, ó, seus aspectos linguísticos, ela está falando da gramática. Pronto. Então, quando a gente observar já no enunciado da questão, a gente já tem que saber se é uma questão de interpretação, se é uma questão de gramática, se é uma questão de aspectos do texto, tá? Classificação do texto. Isso quer dizer o quê? A sua tipologia.
Tipologia. As suas ideias. Quando fala suas ideias, aqui é a sua interpretação. Interpretação. Show? Até aqui? Beleza. Vamos lá. Julgue o item seguinte, relativo à classificação do texto anterior, às suas ideias, aos seus aspectos linguísticos. Olha como é que funciona. A inserção do acento indicativo de crase em chegaram a adquirir no último período do texto manteria a correção gramatical do texto. Quando fala sobre correção gramatical, ela está falando de quê? Se está certo gramaticalmente ou está incorreto. Se ela fala manteria a correção, ela diz que se colocar uma crase, aqui fica correta gramaticalmente. Gramaticalmente. Aí eu pergunto para vocês, questão de crase. Me diga uma coisa, cabe crase antes de verbo no infinitivo? Cabe crase antes de verbo no infinitivo? Claro que não. Então, eu posso colocar uma crase aí? Negativo. Manteria a correção? Não. Não manteria a correção gramatical do texto. Então, aqui, o nosso gabarito é o quê? Errado. Aí, na prova, você teria que colocar só um ezinho. Porque aí depois, quando viesse o gabarito, o preenchimento do gabarito, vocês colocariam ali. Tá certo? Show? Massa. Ô, Mo, coloca aqui no curso para eu ver o chat no seu celular. O link. Coloca aí, só para eu ver o chat. Eu vou entrar aqui pelo da minha esposa para verificar o chat, tá? Calma aí. Preciso verificar o chat, como é que vocês estão indo. Só um minuto, tá? Cadê? Pronto. Qualquer coisa, manda aí no chat que eu tô aqui vendo, tá? Pronto. Até aqui, tudo de boa? Fala comigo. Tudo de boa até aqui? De boa. Vamos lá. Segunda questão. Julgue o seguinte item relativo à classificação do texto anterior, às suas ideias e aos seus aspectos linguísticos. O texto classifica-se como dissertativo, apresentando informações que estabelecem relações de comparação entre produtos ultraprocessados e o tabaco. Vamos lá. Aqui falou um pouco sobre tipologia textual. Tipologia textual. Lembram aí quais são os 5 tipos de texto? Lembra para mim, quais são os 5 tipos de texto? Vamos lá, vamos tentar. E quando a gente fala argumentativo, meu velho, a gente também tem que lembrar que argumentativo está dentro do dissertativo. Então, dissertativo está, teoricamente, é o gênero onde temos a espécie o quê? Argumentativo. Beleza? Aí tem que lembrar. Vamos lá. Vamos lembrar aí as 5 tipologias textuais? Primeiro tipo de texto, eu posso dizer narrativo. Como é que funciona o texto narrativo? Ele tem que ter algumas características. Texto narrativo apresenta o que, basicamente? Apresenta personagens, apresenta um narrador, apresenta um enredo e apresenta uma progressão temporal e espacial. Aí tem que lembrar dessas características do texto narrativo. Show? Pronto. Vamos lá. Depois do texto narrativo, a gente pode ter o texto descritivo. O que seria um texto descritivo? Ele vai servir para descrever alguma coisa. Ou seja, no texto descritivo, haverá presença de adjetivos ou locuções adjetivas. Como assim? Como é que eu vou descrever alguma coisa se eu não apresentar alguns adjetivos? Se eu não apresentar, por exemplo, locuções adjetivas? Exemplo, eu estou num quarto.
Aí eu já digo o tamanho do quarto, ó, esse quarto é pequeno, tem uma espessura tal, a parede é branca e por aí vai. Então, no texto descritivo, há a presença de locuções adjetivas e, basicamente, adjetivos. Estou. Só que, quando a gente fala sobre descritivo, o texto descritivo pode descrever o quê? A gente pode descrever pessoas, a gente pode descrever coisas e a gente pode descrever lugares. Pessoas, biografia. Quando a gente está descrevendo, por exemplo, Ayrton Senna. Ayrton Senna foi um grande corredor, ou seja, Ayrton Senna foi um grande piloto. Ele era muito bom nas corridas. Percebe que eu estou caracterizando Ayrton? Então, nesse caso, a gente está utilizando o texto descritivo. Não só isso. Quando eu falo sobre coisas, eu posso ter a descrição de coisas. Quando vocês vão no restaurante, a primeira coisa que vocês pedem é o quê? O cardápio. E nesse cardápio, há a descrição dos alimentos. Ou seja, há a descrição, basicamente, da comida que vocês vão ingerir. Não é assim? Beleza. Além do mais, nós temos a descrição de lugares. Onde nós temos isso? Folhetos turísticos. Quando você quer fazer uma viagem, ou teoricamente está planejando uma viagem, você quer saber o que aquele lugar tem. Por exemplo, Chapada Diamantina tem o quê? Aí vai falar das cachoeiras, vai falar basicamente das grutas, das cavernas, não é assim? Então ali, no folheto turístico, a gente vai ter uma descrição do próprio lugar. Massa. Vamos lá. Outro tipo de texto, expositivo. Tipo de texto expositivo. Como assim um tipo de texto expositivo? No expositivo, eu vou ter a presença de uma exposição de um fato do cotidiano, numa linguagem teoricamente impessoal. Ou seja, aqui no texto expositivo, nós visualizamos os jornais, revistas. Por quê? Porque eu vou apresentar um fato que aconteceu ou que ainda vai acontecer, mas de uma característica o quê? Impessoal. E aí se dá o texto expositivo. Massa. Quer ver uma coisa? Um exemplo. Morreram 2 jovens ontem, sei lá, no centro de Feira de Santana. Eu estou falando dos 2 jovens? Não. Eu só estou falando do fato que aconteceu em uma linguagem o quê? Impessoal. E nesse caso, a tipologia textual o quê? Expositivo. Muito bom. Outro tipo de texto, eu vou dizer o injuntivo. O injuntivo, ou também chamado de instrucional. Professor, como assim? Na presença do texto injuntivo, nós teremos os verbos no imperativo, pedindo para você fazer alguma coisa. Como assim fazer alguma coisa? Bem claro, olha só. No manual de instrução, os verbos ali vão apresentar como é que funciona aquelas coisas. Ou melhor dizendo, vai te instruir a como mexer naquele determinado produto. Exemplo, se eu digo o manual de instrução de um celular, os verbos estarão ali para auxiliá-lo a como mexer naquele celular. Nós temos outro, bula de remédio. Bula de remédio vai te instruir a como tomar um remédio. E os verbos, aqui no texto injuntivo, os verbos estarão no imperativo, te dando uma ordem, um conselho de como fazer uma determinada ação. Massa. Até aqui, vocês estão conseguindo? Eu não vou colocar aqui do lado, porque depois eu posso passar esse material para vocês, tá bom? De tipologia textual. Eu tenho um material mais completo. Aí eu posso enviar no grupo. Show? Vamos lá. Texto dissertativo. Agora sim. Olha aí. O que é o texto dissertativo? Um texto dissertativo é uma defesa de opinião. Ou seja, eu vou expor minha opinião. Só que essa minha opinião será exposta em uma linguagem impessoal. Eu não posso dizer, por exemplo, eu acho, eu acredito, eu não tenho certeza. Não, não é assim que funciona. É basicamente você trazer a sua opinião de uma forma impessoal. A linguagem é em terceira pessoa. Só que no texto dissertativo, nós temos 2 tipos: dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Pronto. Texto argumentativo e um texto expositivo.
Vamos lá, como é que funciona? Num texto dissertativo, vocês vão apresentar sua opinião. Massa. Só que, além disso, na argumentação, você vai precisar convencer aquele que está lendo. Ou seja, há um toque de convencimento. Vocês precisam convencer o seu leitor. Qual é um exemplo bem claro de um texto dissertativo argumentativo? Nós temos a redação. O texto que vocês farão no concurso é um texto dissertativo, porque vocês precisam convencer alguém. Na verdade, você precisa trazer a sua opinião. E não só isso, argumentar. E quando eu falo argumentar, você vai ter que convencer o leitor de alguma coisa. E aqui é o bizu de redação, tá? Os 2 parágrafos mais importantes de uma redação é o D1 e o D2. Por quê? É no D1 e no D2 que vocês vão trazer o quê? Os argumentos. É no D1 e no D2 que vocês vão argumentar sobre aquela opinião que você está dando. Show? Até aqui? Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Cadê o povo? Espero que vocês estejam copiando, viu? Sim, Samuel tá aí. Cadê o Juca? Cadê Juca? Vamos lá. Agora, num texto dissertativo expositivo, isso significa o quê? Eu trago basicamente uma opinião, só que essa opinião não precisa convencer. Essa opinião só vai ser expressa de forma impessoal, mas eu não preciso convencimento. No expositivo, eu posso trazer a ideia de um exemplo de texto. Eu falo sobre artigo científico. Artigo científico. Artigo científico, eu vou trazer a minha opinião? Vou. Mas eu quero convencer alguém? Não. Eu só quero jogar a minha opinião. Tá certo? Então, esses 2 exemplos. Tô sem fone, tô no papiro aqui. Pronto. Mas você tá ouvindo nessa parada, né? Então, vambora. Vambora. A banca perguntou o seguinte. O texto classifica-se como dissertativo, apresentando informações que estabelecem relações e comparações entre produtos ultraprocessados e tabaco. Se é um texto dissertativo, ele expressa uma opinião. E aqui, velho, foi uma questão que eu errei, tá? Eu errei essa questão. E eu digo muito sinceramente. Por que eu errei essa questão? Esse texto foi muito bem redigido. E quando a gente fala sobre um texto que eu expresso a minha opinião, e vocês sabem, a gente utiliza teoricamente isso aqui, ó. É importante, faz-se necessário. Pronto. O que isso quer dizer? Que implicitamente nós estamos trazendo a nossa opinião. Será que realmente é importante? Quando você coloca é importante, então isso quer dizer que é a sua opinião. Não é a opinião de todo mundo, é a sua opinião. Quando você fala faz-se necessário, então é a sua opinião que está sendo necessária nesse caso. É a sua opinião que algo é necessário. E aí, velho, quando eu volto para o texto, ele transmite uma opinião aqui. Olha só, onde é que tem a opinião dele? Apesar de saborosos, produtos como refrigerantes, salgados, biscoitos, recheados, entre tanto outros, entram na categoria de ultraprocessados. Beleza. São fabricados industrialmente com corantes, emulsificados, aromatizantes e uma série de outras substâncias. Quando ele fala série de outras substâncias, ele já deixa um pouco vago. Porque, teoricamente, ele não sabe quais são todas as substâncias. Beleza. Mas vamos lá. A ciência já confirmou a associação desse tipo de alimento com problemas de saúde, como câncer, diabetes, obesidade. Você percebe que aqui ele está embasando o argumento que ele falou logo no primeiro parágrafo? Ele está embasando de acordo com o quê? Com a ciência. Então, ele está fazendo um embasamento do seu argumento. Então, vamos lá. A ciência já confirmou a associação desse tipo de alimento com problemas de saúde, como câncer, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares.
e alterações na regulação do apetite. O que ainda gera debate, olha outra informação, era se eles poderiam ser considerados viciantes. E um novo estudo, mais uma opinião, na verdade não é uma opinião, mas um embasamento. Geralmente, quando a gente faz uma redação, a gente coloca dados estatísticos, não é assim? A gente fala, ó, um estudo, a ciência diz, os cientistas mostram, pronto. Isso quer dizer o quê? Que a gente está tentando embasar o nosso conteúdo, as nossas argumentações. Beleza. Publicado em uma revista norte-americana, traz fortes evidências, olha só, outra opinião. Traz fortes evidências de que sim. Então, fortes evidências é uma opinião? Sim. Saborosos é uma opinião? Sim. Traz fortes evidências de que sim. A pesquisa aponta semelhanças entre ultraprocessados e produtos de tabaco. Olha só a comparação entre ultraprocessados e os produtos de tabaco. Então, aqui também tem uma comparação entre os ultraprocessados e o tabaco? Sim. Olha só. Em diversos aspectos. Processo produtivo, padrões de consumo, danos à saúde, estratégias de marketing e distribuição. Não por acaso, algumas empresas do setor de tabaco chegaram a adquirir companhias de alimentos ultraprocessados. Olha que doideira. As empresas de tabaco, eles também compraram indústria de alimentos ultraprocessados, porque teoricamente eles se juntam, eles se ligam. Eles se ligam em quê? Quando a gente come um produto ultraprocessado, ele, além de ser saboroso, é viciante realmente. Quem nunca foi viciado em biscoito recheado? Eu era viciadíssimo em biscoito recheado. Eu era viciado. Então, olha o que ele fala. Fala que a ciência traz a ideia dos ultraprocessados como um ser viciante, igual ao tabaco. Fantástico. E aqui, nessa questão, o gabarito é certo. Aqui, quando eu vi esse texto pela primeira vez, eu indicaria que seria um texto expositivo. Eu não vi indícios de opinião. Só que lendo agora, eu vi que tinha as opiniões aqui. Muito interessante. Esse aqui foi um texto muito bem redigido. Até aqui? Tudo de boa? Como é que estão? Vamos lá. Próxima questão. Julgue o seguinte item relativo à classificação do texto anterior, as suas ideias, aspectos linguísticos. De novo. Estaria mantida a correção gramatical do último período, do segundo parágrafo, caso fosse inserida uma vírgula após o vocábulo debate. Vamos ver? Aqui é uma questão sobre pontuação. Questão sobre pontuação. Pessoal, regra geral sobre pontuação. Uso da vírgula. Isso aqui já tem que estar no sangue de vocês, tá? Uso da vírgula. Só que eu vou dizer o seguinte. Não pode. Será que fica legal, hein? Vocês estão visualizando? Acho que eu vou mudar de cor aqui. Acho que ficou melhor. Não pode. Não pode. Vou botar aqui. Não pode separar. Não pode separar. Sujeito, verbo, complemento. Pronto. Pessoal, eu não posso separar o SVC. Eu não posso separar sujeito do verbo. Isso não existe. Eu não posso separar o verbo do seu complemento. Isso também não existe. Quando a gente vê sujeito, verbo e complemento, mesmo que eles estejam deslocados, não cabe vírgula. Tá certo? Vamos ver no texto? Onde está aqui? Debate está aqui, ó. Debate está aqui. Nós temos um verbo logo após. A gente vai perguntar esse verbo. O que era, se eles poderiam ser considerados viciantes? O sujeito
Disso aqui, tá aqui, ó. O que ainda gerava debate. Tudo isso aqui é o nosso sujeito. Eu posso colocar uma vírgula após debate, separando o sujeito do verbo? Eu não posso fazer isso. Eu não posso separar o sujeito do verbo. Posso fazer isso? Não. Então vamos ver o que a banca perguntou. Estaria mantida a correção gramatical no último período do segundo parágrafo, caso fosse inserida uma vírgula após o vocábulo debate? Errado. Por que errado? Porque eu não posso separar o sujeito do verbo. O professor fez uma questão desse modelo, porém a questão não falou em qual linha estava localizado. Achei dois nomes iguais. Pronto. E agora, irmão, se não falar sobre linhas, você tenta visualizar os períodos. Porque se for, basicamente, das provas atuais, ela não está falando mais sobre as linhas. Ela está falando agora sobre o período. E tem que saber contabilizar período. Se for um texto gigante, pense no CESP miserável. Se for um texto gigante, a gente vai ter que ficar catando os períodos. Imagine se for várias palavras iguais. Aí a gente vai ficar meio perdido. Mas você conseguiu compreender aqui? Show? É essa parada aí, irmão. Vambora. Vamos pra cima. Vamos lá. Questão 3, finalizado. Tá errado. Questão 4. Julgue o seguinte item relativo à classificação do texto anterior, às suas ideias e aos seus aspectos linguísticos. O autor do texto defende que os alimentos ultraprocessados causam mais doenças do que o tabaco. Me diga uma coisa. Ele fez comparação entre os alimentos ultraprocessados com o tabaco. Mas ele falou que os alimentos ultraprocessados causam mais doenças do que o tabaco? Ele não disse isso. E eu vou dizer mais. O que acontece? Isso está erradíssimo. Os alimentos ultraprocessados causam doenças, sim. Mas não mais de acordo com o tabaco. Porque o tabaco tem muito mais substâncias danosas à saúde do que até mesmo os alimentos ultraprocessados. Então, no texto, ele não fala sobre isso. Nosso gabarito está errado. Vamos nessa? Show? Questãozinha do CESP é muito bom porque é mais ágil. A gente não fica entre várias alternativas. Ficamos só entre duas. Ou é certo ou errado. E aí é muito bacana porque dá para fazer a prova um pouco mais rápido. Vamos embora. Questão 7. Gostosinho isso aqui. Aqui eu não vou ler. Estariam mantidos a correção gramatical e a coerência das ideias. Quando a gente fala sobre coerência das ideias, aqui é o segmento lógico. Ou seja, se tem lógica, o texto. Caso o primeiro período do segundo parágrafo fosse assim reescrito, a associação desse tipo de alimento com problemas de saúde, como câncer, diabetes, obesidades, doenças cardiovasculares, alterações na reclamação do apetite, já foi confirmada pela ciência. Vamos lá. O que foi cobrado nessa questão 5? Pessoal, reescrita de frase. Só que ela cobrou o seguinte. Reescrita, ou melhor dizendo, transposição da voz. Na verdade, a oração estava na voz ativa. Da voz ativa para a passiva. Como é que o senhor viu isso? É bem simples. Vamos ver no texto? Cadê? No primeiro período do segundo parágrafo. Primeiro período do segundo parágrafo. Vamos ver. Segundo parágrafo, aqui, ó. A ciência já confirmou a associação, blá, 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 blá. Tudo isso aqui. Eu vou apagar isso aqui, para a gente visualizar de forma melhor. Pronto. Pessoal, o que vocês têm que observar? Se ela falar sobre reescrita de frases, observe primeiro o verbo. Olha o primeiro verbo. A ciência já confirmou. Pronto, o primeiro verbo é esse. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Quem confirma, confirma alguma coisa. Quem é que confirmou? A ciência, nosso sujeito ativo. Beleza. Se é um sujeito ativo, então a oração está na voz
Isso aqui está na voz ativa. Pronto. E aqui eu quero que vocês lembrem. Vamos lá. Podem lembrar até da musiquinha. Olha só. Quando a gente tem da oração da voz ativa para a voz passiva, como é que funciona? Vamos lá. O objeto direto se transforma em sujeito paciente. Então, vamos ver como é que funciona. Vou transpor aqui mesmo, tá? Quem confirma, confirma alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Confirmou o quê? A associação disso aqui tudo. Isso aqui tudo é o nosso objeto direto. Então, o nosso objeto direto se torna o quê? Sujeito paciente. Então, fica a associação, blá, 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 blá. Beleza. O objeto direto se torna sujeito paciente. O sujeito agente se torna agente da passiva. Então, lá no final, ficaria pela ciência. Pronto. Pela ciência. Se na voz ativa eu tenho um único verbo, na voz passiva eu tenho dois. Vamos introduzir o verbo ser mais particípio. Lembrando, o particípio vai concordar em gênero e em número com o núcleo do sujeito paciente. A associação é uma palavra masculina ou feminina? É uma palavra feminina. Então, vamos colocar o verbo ser no mesmo tempo e modo do verbo confirmou e vamos colocar o particípio concordando com a palavra associação. Então, a associação desse tipo de alimento, blá, 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 foi confirmada. Foi confirmada por quem? Pela ciência. Então, vamos ver se está dessa forma? Vamos ver. Aqui eu fiz a grosso modo, mas só para vocês entenderem. Na voz ativa para a passiva, eu vou transmitir nas nossas isoladas algo mais completo, tá? Vamos lá. Então, ficou assim, ó. A reescrita. A associação desse tipo de alimento com problemas de saúde como câncer, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e alteração na regulamentação do apetite já foi confirmada pela ciência. Não foi justamente o que a gente acabou de falar? Esse gabarito tá certo ou tá errado? Olha só. Tá certo. Transposição da voz ativa para passiva. Essa questão aí, como é que vocês foram? Foram bem? E aí? Ô, professor, Fala comigo. esse já aí antes do foi, Sim. não tem importância nenhuma ele tá antes, não, né? Pronto. Tá, Esse já aí vem disso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Você percebe que esse já tá antes do verbo. agora entendi. Isso. Na transposição, teoricamente, ele tem que estar no mesmo lugar. Aí vem aqui, vamos ver se está no mesmo lugar, antes do verbo. Cadê? Tá. Excelente. Antes da locução verbal. Sacou? Que boa. Nossa. Vamos lá. Questão 6. O emprego da expressão não por acaso, no último período do texto, indica que há uma razão lógica ou estratégica para o fato de as empresas de tabaco adquirirem empresas de alimentos ultraprocessados, ou seja, essa aquisição não foi coincidência. Se eu falar assim, ó, pessoal, eu joguei bola. Não por acaso, não foi por acaso que eu me machuquei. Percebe que qual foi a ação de eu ter jogado bola? Teoricamente, a ação não, a reação foi eu ter me machucado. Mas foi por acaso? Foi uma coincidência? Não. Foi porque eu joguei bola. Então, quando a gente fala não por acaso, isso indica que não é uma coincidência. É um fator lógico. E aí, nosso gabarito é certo ou errado? Indica que é uma razão lógica? Sim. Nosso gabarito, certo. Não por acaso. O que é um acaso?
Um acaso é basicamente uma coincidência, mas não foi por acaso. Não por acaso. Errou? Normal, irmão, normal. Isso aqui foi teoricamente uma pegadinha em semântica, tá? Isso aí foi uma pegadinha em semântica. Não por acaso. Se a gente lembrar que o acaso é uma coincidência, mas não foi por coincidência. Foi uma razão lógica. E aí no texto diz isso. Olha só. Por que diz isso? Olha só. Primeiro ele diz o seguinte: esse estudo publicado traz fortes evidências de que sim. De que sim o quê? Que esses alimentos são viciantes. Me diga uma coisa. Se os alimentos ultraprocessados são viciantes e o tabaco também é viciante, empresas de tabaco estão adquirindo os produtos ultraprocessados, ou melhor dizendo, empresas de produtos ultraprocessados. Por quê? É uma coincidência? Não é coincidência. Não é por acaso. Tem uma razão lógica. Porque os dois produtos são o que, basicamente? São viciantes. E aí é uma questão mais de semântica. Vamos embora. Questão 7. A expressão desse tipo de alimento, primeiro período do segundo parágrafo, retoma o trecho série de outras substâncias, segundo período do primeiro parágrafo. Aqui é uma questão de referenciação. Olha só. Desse tipo de alimento. Aqui nós temos a preposição de mais o pronome demonstrativo esse. Esse pronome demonstrativo, ele faz uma referência. Deixa eu melhorar aqui. Não sei se o azul tá bom para vocês, mas eu vou melhorar para roxo. O pronome esse faz uma referência anafórica. O que é uma referência anafórica? É uma referência a um termo anterior. É uma referência a um termo anterior. Então, vejamos. Vou apagar tudo isso aqui. É o último período do segundo parágrafo? Cadê? Ou foi do primeiro parágrafo? Cadê esse tipo de alimento? Eles são fabricados. Aí sim, aqui. Aqui, achei. Desse tipo de alimento. A ciência já confirmou a associação desse tipo de alimento. Que tipo de alimento? Vejamos. Apesar de saborosos, produtos como refrigerantes, salgadinhos, crocantes, biscoitos recheados, entre outros aspectos, entraram na categoria dos alimentos ultraprocessados. Eles são fabricados industrialmente com corantes, emulsificantes, aromatizantes artificiais e uma série de outras substâncias. A ciência já confirmou a associação desse tipo de alimento. Que tipo de alimento? Outras substâncias? Não. Alimentos. Na verdade, só vou fazer a setinha. Que tipo de alimento? Alimento ultraprocessado. Então, desse tipo de alimento, está falando dos alimentos ultraprocessados e não de outras substâncias. Olha só, é uma referência anafórica? Sim. Mas está se referindo a outras substâncias? Não. Está se referindo ao tipo de alimento. E que tipo de alimento é? Ultraprocessados. Vamos ver se o gabarito está certo ou errado. A expressão desse tipo de alimento retoma o trecho série de outras substâncias? Errado. Porque está retomando alimentos ultraprocessados. Show? Massa. Isso mesmo, Denilson. Tá mandando bem, velho. Tá mandando bem. Vamos lá. No trecho, o que ainda gerava debate era se eles poderiam ser considerados viciantes. E um novo estudo publicado em uma revista norte-americana traz fortes evidências de que sim. Os vocábulos novo e fortes classificam-se gramaticalmente como adjetivos. Olha o que eu falei, e qualificam. A banca utilizou caracterizam? Não. A banca utilizou o quê? Qualificam. Respectivamente, estudo e evidências. Quando eu olho meu material, que eu falei sobre os adjetivos, adjetivo de característica,
adjetivo de estado e adjetivo de qualificação. Quando eu transmito uma qualificação, uma qualidade, não é uma opinião? Ou seja, um critério subjetivo? É um critério subjetivo, sim ou não? Se eu digo o seguinte, um novo estudo é uma característica? Se eu digo o seguinte, cadê? Fortes, cadê? O que se eles poderiam ser considerados um novo estudo publicado traz fortes evidências. Me diga uma coisa, a palavra evidência pode ser forte? É uma característica? Não é uma característica. Aqui, quando ele fala, é uma opinião. Aí me diga uma coisa, os adjetivos qualificam respectivamente estudo, é um novo o quê? Cadê? É um novo estudo. Traz fortes evidências. Gramaticalmente como adjetivos? Sim. Qualificam respectivamente estudo e evidências? Sim. Qual é o nosso gabarito? Certo. Olha aí como o material está ajudando. Show? Massa. Até aqui, alguma dúvida? Sim ou não? Deixa eu ver, ainda vai aparecer a outra questão que eu errei. Eu errei só 2 questões nessa série de 20. Vambora? Zero dúvidas. Eu tenho. Pode falar, Kelly. Qual foi? Talvez Quando ele fala novo, Isso. é uma opinião? Pronto. Porque quando eu falo estudo basicamente é a ação de estudar. Massa. Só que quando eu falo novo, algo novo, se fosse uma característica, seria um objeto. Alguma coisa que você pudesse visualizar como novo. Aí ele pode ter falado, ó, um novo estudo. Mas será que poderia ser realmente um novo estudo? Será que esse estudo não seria algo mais anterior ainda? Percebe? Que quando eu falo algo novo, se for de característica, e pode ser, eu posso falar de caneta, que é um objeto. Por exemplo, caneta nova. Então, teoricamente, eu estou visualizando que é nova. E ainda assim, eu posso até utilizar, por exemplo, a palavra novo como estado. O garoto novo. O garoto é novo. Ele vai ser novo para sempre? Não, porque ele vai envelhecer. Então, a palavra novo, independente do contexto e de quem ele qualifica, ou melhor dizendo, de quem ele está teoricamente caracterizando, qualificando, pode transmitir outros sentidos, tá? E nesse sentido, como estudo, teoricamente não é algo que possa tocar, ou melhor dizendo, não é algo, como é que eu posso dizer, concreto, não é algo concreto, aí nesse sentido é uma palavra que qualifica. Conseguiu compreender? Sobre o critério de que é concreto ou abstrato? Kelly? Tá aí? Pronto. Se fosse algo concreto, Kelly, eu poderia dizer que novo, basicamente, está transmitindo uma característica. Se fosse outro critério que está transmitindo um estado, como é o exemplo do garoto, entendeu? E aí, nesse caso, como estudo não é algo concreto, é algo abstrato, aí, nesse sentido, está trazendo uma ideia de qualificação, ou seja, uma opinião dele. Pode não ser que esse estudo realmente seja novo. Pode ser um estudo que ele visualizou como novo, mas que não fosse. Entendeu? Por isso que seria uma opinião. Muito bom, muito bom. Próximo. Aí nós temos um outro texto. A mesma coisa. A gente precisa visualizar os períodos. Vamos tentar contabilizar de novo? Primeiro período. Dentro do quadro de transformações nas relações de trabalho, observado nas últimas décadas, podem se destacar aquelas decorrentes da crise do Estado e suas implicações para os trabalhadores públicos. Primeiro período. Nesse contexto, realizou-se uma pesquisa com o objetivo de investigar os sentidos atribuídos ao trabalho por servidores técnicos administrativos de uma universidade pública. Segundo período. Foram entrevistados 12 trabalhadores que atuam na manutenção. Olha só. Terceiro.
A análise de conteúdo do material coletado possibilitou a sua organização em 4 categorias, das quais são apresentadas aqui 2: sentidos do trabalho e conhecimento adquirido na prática. Até aqui, tudo isso aqui. Cadê? Aqui. 4. Os entrevistados associaram o saber à prática profissional adquirida pela tutoria dos colegas mais antigos. Foi 4, aqui é o 5º. Os servidores atribuíram sentidos positivos aos seus trabalhos, tais como estabilidade profissional e sustento pessoal e familiar. Até aqui, o 6º. Os participantes relataram que os usuários muitas vezes ignoram que suas atividades interferem na rotina da universidade. 7º. Entretanto, consideram seus desempenhos como base para as atividades fins das instituições. 8º. Então, 8 períodos. Vejamos. No 7º período do texto, as formas verbais foram todas empregadas no pretérito do subjuntivo, sendo essa uniformidade o principal elemento de coesão textual. Pessoal, pretérito do subjuntivo. Em regra, o pretérito do subjuntivo só temos um, que é chamado de pretérito imperfeito do subjuntivo. E o pretérito imperfeito do subjuntivo é escrito como verbos terminados em SSE. Me diga uma coisa. Vamos ver no 7º parágrafo. Os participantes relataram que os usuários muitas vezes ignoram as suas atividades, interferem na rotina da universidade. Verbos. Relatar. Ignoram. Interferem. Esses verbos estão terminados em SSE, ou seja, pretérito imperfeito do subjuntivo? Não tá. Isso aí já está totalmente errado. Professor, esses verbos aí estão em que tempo? Quando eu falo, os participantes relataram que os usuários muitas vezes ignoram presente. Interferem, presente. Presente do quê? Do indicativo. E o último aqui, ou melhor dizendo, o primeiro, é o pretérito perfeito do indicativo. Não tem nenhum verbo no subjuntivo. Não tem nenhum verbo no subjuntivo. Por quê? Porque esses verbos estão transmitindo uma certeza, um fato. Os participantes relataram. Pronto. Aí já é o pretérito perfeito do indicativo. Que os usuários muitas vezes ignoram. Aí está no presente do indicativo. Que suas atividades interferem. Presente do indicativo. Aí me diga uma coisa. Os verbos estão no pretérito do subjuntivo? É errado. Essa questãozinha aqui foi para não zerar. Eu iria pular, nem lembrava. Pronto. Iria pular, mas agora não, pai. Não pula esse negócio não, porque essa daí foi fácil. Viu? A gente vai... Caraca, lembrei de uma coisa que eu ia falar para vocês. Eu vou preparar. Na verdade, eu já preparei a aula mais completa sobre verbos para próximas aulas das isoladas. Para a próxima aula da isolada, eu vou transmitir tudo que eu escrevi com base na gramática e com base nos meus estudos sobre verbos. A gente vai até conjugar verbos. Nós vamos conjugar verbos juntos, tá? Então vai ser uma aula fantástica. Talvez não. Será a aula mais completa de verbos que eu já ministrei na vida. E olha que eu ministro aula já há uns 2 anos. Seria uma boa estratégia gravar apenas as desinências para matar questões de tempo verbal? Meu velho, sobre as desinências. Em regra, não. Sabe por quê? Porque nem todo verbo tem desinência. Por exemplo, o presente. O presente não tem desinência. Mas quando a gente fala do pretérito imperfeito,
do subjuntivo, sim. Aí sim, é importante. Agora, no pretérito imperfeito do indicativo, talvez, porque nós temos o ia, o vá, o tá, tá certo? E o era, que é o verbo ser, no pretérito imperfeito. Mas outros verbos, por exemplo, presente do subjuntivo, não tem desinência. Então aí a gente tem que verificar agora o sentido. Quando a gente fala sobre modos, a gente tem que visualizar o quê? O sentido do indicativo, que é uma certeza, uma afirmação. Subjuntivo, agora sim é uma incerteza, é uma dúvida, é uma possibilidade. Aí seria mais pelo sentido, tá certo? Uma dúvida. Pode falar, Samuel. O professor, é que Pode eu tenho falar. uma dificuldade, às vezes, em alguns verbos, de identificar isso aí. Aí tá ali, ignoram, né? Bota, botar o texto aqui. Né? Pronto. Esse ignoram. Tem ignoram, interferem Aham, e relataram. isso. Aí os outros dois de baixo aí tá no presente do Indicativo. e o relataram tá no pretérito perfeito do indicativo. Aí Isso. vocês eu tenho uma dificuldade de identificar essa parada aí, entendeu? Alguns eu consigo, já outros aí tem Pronto. alguma Como é que eu identifiquei aqui nesse momento? Quando eu falo assim, ó, os participantes relataram. Ou seja, essa ação já aconteceu. Quando eu falo, ó, os alunos relataram. Ou seja, essa ação de relatar, essa ação já aconteceu. Então está no passado. Aí eu tenho que lembrar, pô, no passado, nós temos pelo menos três: pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Pronto. Pretérito mais que perfeito é uma ação no passado antes de outra ação também no passado. É uma ação dessa? Não. isso daí Pretérito imperfeito é uma ação contínua, ou seja, os participantes continuam relatando? Não. Então, se eles relataram, é porque foi uma ação única. Se foi uma ação única no passado, eu já digo que está o quê? No pretérito perfeito. E aí você tem que fazer essa jogada. Você verificar o verbo e falar, isso aqui está dando uma ação que já aconteceu? Se já, está no pretérito. Aí você tem que lembrar dos três pretéritos. Aí já foi. Aí você consegue matar. Foi por isso que eu coloquei. Aí vamos lá. Agora, olha os outros dois verbos. Ignoram. Os alunos ignoram o professor. Essa ação já aconteceu? Não. Teoricamente, essa ação está acontecendo. E se está acontecendo é porque está no presente. Aí é assim que eu visualizo os verbos. Aí, por exemplo, suas atividades interferem. Elas já foram interferidas? Não. Elas estão sendo interferidas. Ou melhor dizendo, elas estão interferindo. E nesse caso, está dando a ideia de que presente de novo. Se é uma ação que está acontecendo no momento, está no presente. Se é uma ação que já aconteceu, eu posso dizer assim, ó, se eu colocasse esse verbo aqui no pretérito, muitas vezes ignoraram. Muitas vezes ignoraram. Aí sim, basicamente o verbo está no pretérito perfeito, ignoraram. Se fosse no pretérito imperfeito, ignoravam. Ignoravam. Show? entendi. A mesma coisa o verbo interferir. Interferiram. Perfeito? Excelente. Valeu. Muito bom. Mas você conseguiu compreender qual é o bizu? Tenta visualizar o verbo se essa ação já aconteceu, está acontecendo ou ainda vai acontecer. Aí depois você pega o jogo dos outros tempos verbais. Eu Show? vou, eu vou fazer uma revisão disso para me anotar, porque às vezes eu esqueço qual o tempo que tá ali, entendeu? É por isso que Pronto. às vezes me bato. Mano, Mas eu peguei visão. se ligue. A próxima aula vai ser muito importante para vocês, tá? Para vocês que estão aí, a próxima aula vai ser sobre verbos. E eu vou fazer a aula mais completa que eu já fiz na minha vida. Pode ter certeza disso aí, velho. Viu? Fechou. Fechou. Vamos para a próxima. Questão 10. No oitavo período, o sujeito da oração, iniciada pela forma verbal, consideram, está elíptico e retoma usuários no período anterior. Essa questão aqui falou sobre sintaxe. Ou seja,
tipos de sujeito. Quando a banca colocou esse tipo de sujeito, ele diz o seguinte: o sujeito da oração, iniciada pela forma verbal, consideram, está elíptico. Olha aí, elíptico quer dizer o quê? Que o sujeito está oculto e retoma usuários no período anterior. Vamos ver? Oitavo período. Qual é o oitavo período? Aqui, ó. Olha como a gente contabilizou certinho. Porque ela falou de que verbo? Não é consideram? Pronto. Vamos lá. Vejamos. Os servidores atribuíam sentidos positivos aos seus trabalhos, tais como estabilidade profissional e sustento pessoal e familiar. Os participantes relataram que os usuários muitas vezes ignoram que suas atividades interferem na rotina da universidade. Entretanto, consideram. Quem é que consideram? São os usuários ou quem é que considera são os participantes? E aí agora? São os usuários que estão considerando alguma coisa ou são os participantes que estão considerando alguma coisa? Percebe que esse verbo aqui, ó, está retomando quem? Participantes e não usuários. Não são os usuários, os participantes que relataram que os usuários. Vamos ver? No oitavo período do sujeito da oração iniciada pela forma verbal, consideram, está elíptico. Aqui está certo. E retoma usuários? Falso. Quem? Participantes. Que massa. Velho, eu acho que a banca CESP a banca CESP, ela é muito boa. Ela é muito boa nas questões. Aqui tá errado. É oculto, né? Exatamente. Aqui é uma outra forma. A banca pode dizer outras formas também, tá? Falou sobre elíptico, mas a gente tem que lembrar que também é desinencial. Falou elíptico, mas também pode chamar implícito. Implícito. Falou elíptico, mas também pode ser subentendido. Subentendido. Show? Ela é justa, exatamente. É muito boa. Eu gostei de ter feito essa prova aqui, né? E eu já tinha feito da prova da PRF, a última prova. Muito boa mesmo. Vamos lá. Até aqui, a gente conseguiu visualizar, né? Vejamos. Oi, Pode falar. Meu. tem vezes que ela cobra que é impessoal. Como é que eu consigo separar o oculto? Pronto, irmão. Muito bom. Eu entendi. Ó, quando a banca falar que é impessoal, quer dizer que esse verbo não tem sujeito. Então, eu vou destacar aqui para você. Você já tá numa pegada boa também, viu? Gostei, gostei. Mano, se liga. Eu gosto de dar aula assim, velho. Olha só. Sujeito. Eu vou destacar dois tipos de sujeito aqui pra gente, tá? O oculto, o indeterminado e agora o inexistente. Pronto. Mano, quando eu falar que é um verbo impessoal, em regra, vai ter o sujeito inexistente. Em regra, os verbos impessoais terão como sujeito o quê? Inexistente. O oculto e o indeterminado, eles vão ter verbos pessoais. Então, aqui, eu posso dizer que o oculto tem um verbo pessoal e o indeterminado, em regra, tem um verbo pessoal. Isso quer dizer o quê? Que vai ter sujeito. Só que o sujeito oculto, ele pode ser, como é que a gente pode dizer que sujeito oculto, ele pode ser identificado. O sujeito oculto, ele pode ser identificado. O sujeito indeterminado, ele não é identificado. Vamos ver exemplos?
para você matar isso aqui. Olha só. Eita, meu Deus do céu. Calma aí que vai dar certo. Aqui. Vou colocar alguns exemplos aqui, beleza? Olha só. Exemplo. Choveu mais cedo. Choveu mais cedo. Olha o nosso verbo chover. O nosso verbo chover, ele é um verbo que está transmitindo um fenômeno da natureza. Ele vai ser chamado de verbo impessoal. Por que verbo impessoal? Porque, em regra, ele não tem sujeito. Ele não tem sujeito. Então, quando a banca falar que é um verbo impessoal, isso quer dizer que o verbo não tem sujeito. Ou seja, nós temos um sujeito inexistente. Agora, olha outro exemplo. Roubaram um carro. Roubaram um carro. Qual é o nosso verbo? Roubaram. Você está percebendo que esse verbo tem algum ser que fez essa ação. Alguém roubou um carro? Sim. Mas a gente consegue identificar? Não. Esse verbo aqui, a gente vai chamar de verbo pessoal. Mas o sujeito é identificado. Ou melhor dizendo, não é identificado. A gente não consegue dizer quem foi que roubou o carro. A gente consegue dizer quem foi que roubou o carro? Não. Nós temos um sujeito aqui, sujeito indeterminado. O vermelho ficou ruim, hein? Acho que não ficou ruim, não, né? Acho que o vermelho não ficou ruim, não, né? Pronto. Agora, olha o outro exemplo. Compramos um terreno. Compramos um terreno. Você percebe que aqui tem pessoas que vai exercer a ação de comprar alguma coisa? Sim. E ainda mais, você consegue identificar quem são essas pessoas que compraram um terreno. Quem foi as pessoas que comprou esse terreno? Fomos nós. Esse nós não está aparecendo aí. Mas é um verbo que tem sujeito? Sim, é um verbo pessoal. E esse sujeito não está aparecendo, mas a gente consegue identificar. E aqui, nesse caso, é o nosso sujeito oculto. Show? Então, vamos lá. Verbos pessoais, eles têm sujeito. Verbos pessoais, eles têm sujeito. Eles podem aparecer explícitos ou implícitos. Muito bom. Massa. Se esse sujeito aparecer implícito, aí você depende. Se você consegue identificar, sujeito oculto. Se você não consegue identificar, sujeito indeterminado. Agora, se é um verbo impessoal, isso quer dizer que não tem sujeito. Logo, o seu sujeito é inexistente. Show? Agora eu acho que fiz um resumozinho padrão aí para você. Conseguiu visualizar? No final, eu vou enviar esse material para o grupo, tá? E eu vou ver onde é que está o link da aula para vocês reassistirem depois. Show de bola. Vamos lá. Questão 11. Em decorrência da organização gráfica, da finalidade, da objetividade e da progressividade das informações contidas no texto, é correto concluir que pertence ao gênero textual memorando. Vamos lá. Tipologia textual memorando. Pessoal, o memorando, isso aqui, essa tipologia textual, faz parte da redação oficial. Redação oficial, sim. E quando a gente fala sobre redação oficial, é entre entes
da administração. Aqui, em regra, memorando e ofício. Ofício é para dois entes distintos. Memorando é para um próprio ente. Ou seja, como é que funciona essa questão entre dois entes? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Imagine que a PMBA quer falar com a prefeitura. PMBA é um órgão do Estado. E quer falar com a prefeitura de Feira de Santana, que já é um outro ente. É um ente distinto. Então ela faz um ofício. Se quer falar com a prefeitura, faz um ofício. Agora imagine que dentro da PMBA, a corregedoria queira falar, por exemplo, com o comandante do CPRL ou comandante de alguma outra companhia. Ela faz um memorando, porque está dentro da PMBA. Ou seja, quando a gente fala sobre memorando e ofício, são redação oficiais. Por quê? Porque são redações de entes da administração. Aí eu venho aqui nesse texto. Esse texto está falando sobre alguma coisa entre entes da administração? Esse texto aí é um texto expositivo. E se eu falasse sobre o gênero textual, isso aqui poderia ser mais ou menos uma notícia. Notícia. E aqui, se ele fez uma pesquisa, aqui eu posso dizer mais que o gênero aí seria mais ou menos de uma conversação. Eu esqueci qual é o nome desse gênero, tá? Que é... Como é que é? É entrevista. O gênero textual poderia ser de entrevista. Show. Aí me diga uma coisa, é um memorando? Errado, porque não está nem falando sobre entes da administração. Se eu não me engano, na PMBA caiu redação oficial. Caiu ou não caiu? Agora, para PEMAL, eu não vi o edital, mas pode cair, tá? Redação oficial. Porque geralmente o SESC cobra muito esse conteúdo. Vocês viram se no edital cai redação oficial? Digam aí para mim. Vocês viram? Se cai redação oficial, sim ou não? Não cheguei a analisar, não, mas eu acho que não tem, acho que a redação é normal. Ah, pronto, pronto. Porque redação oficial cai no edital de português, mano. Vai estar lá no edital de português, tá ligado? Vai estar na parte de português. Aí no finalzinho tem lá, redação oficial. Que aí vai cair na parte de português. Muito bom. Aí o que é que... depois eu explico. Que aí eu já ia falar um pouco sobre redação oficial, mas não é o momento. Vamos lá. Questão 12. No primeiro período do texto, a forma pronominal aquelas refere à expressão transformações nas relações de trabalho. Primeiro período do texto. Primeiro período do texto. Vamos lá. Dentro do quadro de transformações nas relações de trabalho, observado nas últimas décadas, podem se destacar aquelas decorrentes. Aquelas decorrentes o quê? Transformações nas relações de trabalho. Então, esse pronome aquelas está se referindo a quem? Transformações nas relações de trabalho. Está falando sobre isso? Pronome refere-se à expressão transformações nas relações. Certo. Questão de referenciação de novo. Próxima questão. Questão 13. Sem prejuízos para os sentidos do texto, o segmento realizou-se, segundo período, poderia ser reescrito na forma seguinte: foi realizado. Pessoal, realizou-se está na voz passiva sintética. Como assim voz passiva sintética? Quem realiza, realiza alguma coisa, verbo transitivo direto. Esse se vai ser chamado de partícula apassivadora. Isso quer dizer que nessa oração vai ter um sujeito paciente. Paciente. Vamos ver qual é o sujeito paciente aqui?
segmento, segundo período. Vamos ver, segundo período. Vamos lá, cadê o segundo período? Nesse contexto, realizou-se. Realizou-se o quê? Uma pesquisa. Isso aqui é o nosso sujeito. Vamos ver quem é que perguntou alguma coisa. Alguém perguntou ou levantou a mão? Pode falar. Foi, professor. Quando o Sim. senhor terminar de explicar isso aí, eu pedi só para o senhor, só para dar uma revisada de novo. Uhum. Questão do si como partícula passivadora e quando é índice de indeterminação, não é isso? Sim, na verdade, eu preparei um outro material. Irmão, eu vou te falar que as isoladas estão fantásticas, velho. Porque eu preparei um material com todas as funções do que, do se, do li e do como. Então, nas isoladas, eu vou falar de todas as funções desses caras aqui, ó. E vai ser depois de verbos, tá? Então, esse cara aqui, ele pode ser muitas coisas. Ele pode ser PA, partícula passivadora. Ele pode ser PIV, parte integrante do verbo. Ele pode ser partícula expletiva. Ele pode ser índice de indeterminação do sujeito. Ele pode ser pronome reflexivo. Ele pode ser pronome recíproco. Então tem isso aí, o buraco é mais embaixo. O bagulho é doido. O bagulho é doido. Mas vamos lá. Informação, tu é doido. Mano, imagina o cara ficar gravando essas porra aí, tudo, velho. Tudo. A mente do cara vai pra casa do caramba, pô. Por isso que eu pedi pro senhor revisar sobre o índice, porque já fugiu da minha mente essa porra, já. Tanta coisa. É bagulho doido. Bagulho doido. Vambora. Vamos. Mas, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar sobre isso um pouco na próxima aula. Beleza? Que a gente pode fazer essa diferenciação. Tá tranquilo? Tá de boa? Tranquilo? Mas me diga uma coisa. Como é que tá indo aí na resolução da prova? Vocês estão indo bem? A resolução da prova tá indo boa? Tá indo de boa? Tá tranquilo aí. Tá de boa. Muito bom. Hoje já trabalhamos essa banca matemática. Pô, massa, velho. Tá ótimo. Muito bom. Muito bom. Aqui na resolução de prova, eu tô sendo mais objetivo, tá certo? Porque assim, a ideia é vocês visualizarem como é que vocês vão lidar com essa banca, sacou? É visualizar como é que cai uma questão, como é que a gente vai interpretar a questão. Show? Muito bom. Então vamos lá. Cadê o aqui? Realizou-se uma pesquisa. Olha só. Não é aqui, não. Realizou-se uma pesquisa. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Esse se é uma partícula passivadora. Uma pesquisa vai ser o nosso sujeito paciente. Mas olha como é que isso é importante. Isso é importante porque pesquisa é uma palavra feminina. Quando transformado na voz passiva analítica, o particípio precisa concordar. Uma pesquisa, como é que ficaria? Uma pesquisa foi realizado ou foi realizada? Olha aí. Eu posso trocar essa forma verbal por foi realizado? Não. Ficaria foi realizada. Então aqui está errado. Aí você percebe que a banca CESP não é um bicho de 7 cabeças. Ela vai trazer algumas pegadinhas? Vai. Mas, em regra, na prova, pelo menos de nível médio, essa prova de nível médio, tá? Pelo menos na prova de nível médio, é muito boa de fazer. Pronto. Ah, foi aqui? Não. Vejamos. Questão 14. Os entrevistados associaram o saber à prática profissional, no quinto período. O emprego do acento indicativo de crase é facultativo. Pessoal,
Observe esse verbo aqui, ó. O verbo associar. O verbo associar, ele é bitransitivo. VTDI. Quem associa, associa alguma coisa a alguém. Associaram o quê? O saber, nosso objeto direto. A quem? A prática profissional, nosso objeto indireto. Se o verbo associar exigiu a preposição a, que está vindo com uma palavra feminina, essa crase é facultativa? De maneira alguma. Essa crase aqui é obrigatória. Crase obrigatória. Então, nosso gabarito está errado. Show? Muito bom. Vamos nessa. Tomou? Vamos lá. Questão 15. No terceiro período, a oração subordinada iniciada por que tem caráter adjetivo e restritivo, caracterizando e restringindo o termo trabalhadores. Muito bom. Aqui é outra coisa que eu quero explicar para vocês. Olha só. Se ela está falando do que tem caráter adjetivo, ela chamou esse que de pronome relativo. Por que pronome relativo, professor? Porque se ela falou sobre tem caráter adjetivo, ela está falando de uma oração subordinada adjetiva. Outra informação. Tem caráter adjetivo e restritivo. Se é restritivo, ela está falando de oração subordinada adjetiva restritiva. Por que restritiva? Porque não tem vírgula. E aí eu pergunto, como é que a gente sabe que esse que é um pronome relativo? É bem simples. É só trocar por o qual ou a qual. Os quais ou as quais. Show? Vamos ver? Qual é o período? No terceiro período. Olha como é importante. Pessoal, é muito importante vocês contabilizarem o período. Né? Saber contabilizar o período. Porque se tiver outro que em um outro período que vocês contabilizem de forma errada, pode errar uma questão dessa. Véio. Só por não saber contabilizar o período. Show? Questão 7 é essa mesmo. Vamos embora. Então, falou do terceiro período. Vamos ver se a gente contabilizou certo. Cadê o terceiro período? Aqui, ó. Contabilizamos certo. Aqui, ó. Terceiro período. Foram entrevistados 12 trabalhadores que... 12 trabalhadores, os quais atuam na manutenção. Se eu troquei o que por os quais, esse que é o que? Pronome relativo. Então, introduz um elemento de caráter adjetivo? Sim. Porque esse pronome relativo está introduzindo o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Dá uma olhada antes desse que. Tem vírgula? Não tem vírgula. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Restritivo. Vamos ver o nosso gabarito? Cadê? Esse aqui? É. No terceiro período, a oração subordinada, iniciada por que tem caráter adjetivo? Sim. E restritivo, caracterizando e restringindo no termo trabalhadores? Certão. Até sua Maria, que aí é facultativo. Perfeito. Bisu concurseiro aí, ó, da crase. Massa. No quarto período, o emprego dos 2 pontos se justifica pela introdução de uma enumeração explicativa central para os sentidos do texto.
Pessoal, quando ele falou sobre enumeração explicativa, ele está falando do aposto. Eu quero que vocês lembrem que o aposto, no final da oração, aposto, no final da oração, pode ser introduzido por 2 pontos. Um aposto no final da oração pode ser introduzido por 2 pontos? Sim. Exemplo. Eu não gosto do Neymar. 2 pontos. Jogador de futebol. Olha só. Esse jogador de futebol está explicando quem é quem? Neymar. E você percebe que esse termo está no final do período. Logo, esse termo é um aposto explicativo. Que foi introduzido por quê? Pelos 2 pontos. Pelo que, na verdade? Pelos 2 pontos. Vamos ver no 4º período. Quarto período seria aqui. A análise do conteúdo do material coletado possibilitou a sua organização em 4 categorias, das quais são apresentadas aqui 2. Quem são essas 2? Sentidos do trabalho e conhecimento adquirido na prática. Vocês estão percebendo que aqui nós temos realmente uma enumeração. Por quê? São 2 termos. E essa enumeração está explicando o quê? 2, o termo 2, que são as categorias, das quais são apresentadas aqui 2. Quem são essas 2 categorias? Sentido do trabalho e conhecimento adquirido na prática. Percebe que são introduzidos por 2 pontos. Nós temos um aposto enumerativo? Sim. O que é um aposto enumerativo? É basicamente quando um aposto, ele, teoricamente, vem a partir de mais de um termo. Se eu tenho já a partir de 2 termos, é uma enumeração. Esse aposto enumerativo não está explicando quais são as 2 categorias? Sim. É um aposto enumerativo explicativo. Foi o que a banca colocou. Nosso gabarito, certo. Muito bom. A banca traz alguns termos que, por exemplo, geralmente a gente só fala sobre aposto explicativo, mas pode juntar os 2, tá? Um aposto enumerativo com uma explicação, sem nenhum problema. Que introduz uma conjunção subordinada integrante. Pronto. O que, quando introduz uma oração subordinada integrante, eu posso trocar por isso. E aí, uma oração subordinada substantiva. Tá certo? Em outro momento, a gente visualiza sobre esse que. E esse que é bem cobrado em prova. Tá vendo que o que é bem cobrado em prova, independente da banca, velho. Vamos lá. Outra questão. Na verdade, outro texto. O que me proporciona maior satisfação? Aqui foi uma pergunta. Então, teoricamente, faz parte de um texto de uma entrevista, tá? Alguém pode perguntar para você o que lhe proporciona maior satisfação. Aí vem. O fato de trabalhar em uma instituição de ensino, contribuir para a formação das pessoas, isso aqui já é um período. Isso acontece quando auxilia um aluno. Segundo período. Primeiro, segundo. Ou em atividades externas ao trabalho, como a questão da extensão. Terceiro. Ou na preocupação com a qualidade dos dados, que pode servir como uma fonte científica. Quarto. No caso do meu setor atual, a questão do caráter assistencial, poder ajudar alguém a se recuperar. Quinto. E também a oportunidade de eu poder estudar, de poder ter espaço para estudar. Sexto. Sexto período. Muito bom. Então, vejamos. Questão 17. A prevalência da linguagem informal prejudica a progressão textual.
como atesta a repetição da conjunção ou, o que dificulta o entendimento do texto. Deixa eu perguntar para vocês. Essa leitura aí, vocês foram prejudicados na sua interpretação? Foram prejudicados? Vocês conseguiram compreender esse texto, sim ou não? Pronto, Jorge, sem nenhum problema. Como a aula está sendo gravada, então você pode pegar essa aula em outro momento, sem nenhum problema. Pronto, sem mistério. Acho que a aula já está até acabando, faltam 3 questões só. Tá certo? Esse entendimento do texto não foi prejudicado. E quando a gente tem várias conjunções, ou a repetição das conjunções faz parte de uma figura de sintaxe. Se eu não me engano, é a parassíntese. O que é a parassíntese? É basicamente a utilização de vários conjuntos de conjunções, vários conjuntos de síntese, ou seja, os conectivos. Quando eu utilizo vários conectivos, nós estamos falando da parassíntese, que é uma figura de sintaxe, tá? Então, isso prejudica o entendimento do texto? Não. Por isso que está errado. Muito bom. Questão 18. O pronome átono, li, na pergunta do entrevistador, poderia ser corretamente substituído, sem prejuízo para os sentidos do texto, pela forma pronominal ou. Vamos lá. Pronome oblíquo átono li, ele exerce a função de objeto indireto. Em regra, o pronome oblíquo átono li exerce a função de objeto indireto. A forma pronominal o exerce a função de objeto direto. Quando eu troco um pelo outro, isso prejudica tanto a ordem gramatical quanto basicamente o sentido do texto. Como assim? Olha só. Eu o entreguei. Eu o entreguei ao policial. Olha a forma pronominal o. Isso quer dizer o que nesse contexto? Quer dizer que eu estou entregando você a quem? Ao policial. Então é você que está sendo entregue. Agora, se eu falo, eu lhe entreguei o documento. Isso quer dizer o que agora? Que eu estou entregando o documento a você, ou seja, a ele ou a ela. Olha a mudança de contexto. Uma coisa é eu estar entregando você a alguém. Outra coisa é eu estar entregando alguma coisa a você. Isso muda gramaticalmente, sintaticamente? Muda. Gramaticalmente e semanticamente. Aqui há mudança. E o nosso gabarito errado. Pode ser substituído corretamente? Não. Não pode ser substituído. Tanto por ordem gramatical, quanto por sentido. Tá certo? Professor? A mesma coisa. Questão 19. A gente durou 1 hora? Acho que não. Pouco. Vamos lá. A construção em períodos curtos, a repetição de vocábulos e o reiterado emprego de verbos no infinitivo são alguns dos elementos que evidenciam a primazia da oralidade no texto. Característica do gênero entrevista. Olha só. O que eu acabei de falar. Quando tem uma pergunta e essa pergunta é respondida. Nós temos, basicamente, as conjunções e os verbos no infinitivo. O fato de trabalhar, contribuir, quando auxilia atividades externas, como a questão da extensão, preocupação, aqui é um substantivo, que pode servir, que pode ajudar. Percebe que os verbos estão realmente no infinitivo?
Ele está respondendo a essa pergunta. E nesse caso, tá certo. A segunda questão que eu errei, se eu não me engano, foi essa aqui. Foi essa. A segunda questão que eu errei. Próxima questão. A respeito do texto e suas contribuições linguísticas, julgue o item seguinte. Isso acontece quando auxilia um aluno. A forma pronominal isso retoma a ideia de satisfação. Vejamos. O fato de trabalhar em uma instituição de ensino contribuir para a formação de pessoas, isso acontece. O que acontece? Contribuir para a formação das pessoas. Quando eu auxilio um aluno. O que acontece quando eu auxilio um aluno? Quando eu contribuo para a formação das pessoas. Vejamos. Cadê? Isso acontece quando a forma pronominal retoma a ideia de satisfação. O fato de trabalhar em instituição contribuir para a formação. Isso acontece quando eu auxilio um aluno. Ou em atividades. Satisfação? Não. Tá falando sobre satisfação nesse primeiro período? Tá falando sobre satisfação? Não. Tá falando sobre o quê? Sobre contribuir para a formação das pessoas. Show? Foi dessa forma mesmo? Ou foi de outra? Deixa eu ver aqui. Isso acontece quando eu auxilio um aluno. Isso acontece quando eu auxilio um aluno. Não tem a ideia de satisfação. Então tá certo ou tá errado? Na verdade, eu acho que dar satisfação é a resposta. O que proporciona maior satisfação? O fato de trabalhar em uma instituição de ensino proporciona satisfação, contribuir para a formação das pessoas proporciona satisfação. Isso acontece quando eu auxilio um aluno. Então, quando eu auxilio um aluno, proporciona satisfação. Eu acho que está certo, tá certo. O gabarito é certo mesmo. Nosso gabarito é certo. Eu confundi porque eu fiz a retomada. Mas tudo isso proporciona a ideia de satisfação, que é a pergunta do título. É isso mesmo. O título. Show? Então aí tá o gabarito. Confirmando aqui o gabarito. É isso mesmo. É certo. O gabarito da questão 20 é certo. Fala comigo. Alguma dúvida em alguma questão aí? Como é que foi nessa prova, hein? Prova com 20 questões. Samuel, fala comigo. Kelly, fala comigo. Juca, fala comigo, Juca. Achei. Não é tão difícil, mas ela tem que estar safo no assunto para poder matar a questão. Mas não é tão complexo, não. Mais fácil do que algumas provas que tem aí com múltiplas escolhas, né? Exatamente, velho. E tipo, o que... Pode falar. Falei, ela é bem objetiva, direta. Foi isso que eu percebi também. O que acontece? A gente só precisa saber a linguagem que ela traz na questão. Porque a gente tem que, tipo, verificar o conteúdo que foi abordado, lembrar do conteúdo que foi abordado e se a gente consegue aplicar o conteúdo na questão, sacou? E alguns termos que a gente pode visualizar depois da própria banca. Ela pode ser de forma diferente. Show? Aí, e sobre a redação para PEMAL? Haverá uma aula sobre... Pronto! Meu velho, o que acontece? Eu vou tentar ministrar uma aula, eu fazendo, ou melhor dizendo, eu mostrando a minha redação. Eu quero fazer uma redação da PEMAL com algum assunto, e aí eu vou mostrar para vocês como foi a minha redação. E eu vou pedir para algum professor corrigir, porque eu corrigindo minha própria redação vai ficar meio que sem nexo, né? Então eu vou fazer uma redação para a PEMAL, e aí uma aula online, eu vou mostrar a minha redação para vocês. A minha pontuação, o porquê eu tirei aquela pontuação, o que foi que eu errei. Eu acho que isso aí fica muito mais didático do que eu só, tipo, ministrar conteúdo de como fazer uma redação. O que você acha? A ideia é boa, né, não? É bom, excelente isso aí. Não é boa? É eu mostrando a minha redação, mostrando os passos, como é que eu fiz, mostrando os conectivos, o que eu usei, o que eu pensei. Sacou? Pronto.
Pô, Ayrton, em relação à prova de 2021, eu Sim. também achei ela até um pouco fácil também, a prova anterior, em relação ao português. Aham. O conteúdo foi basicamente o mesmo dessa aqui, não foi? Teve alguma coisa diferente? Vocês querem que eu responda a última prova? 2021? É porque eu respondi a prova de 2026 porque é a mais atual pra gente. Porque 2021 já aconteceu o quê? 5 anos? 5 anos atrás. Eu já não acho que é tão atual assim. Mas a gente pode responder sem nenhum problema. Eu gosto muito de trabalhar com 2 anos, no máximo 3, no máximo. Mas as provas que eu gosto de responder são as provas um pouco mais atuais. Por mim, pode meter marcha aí, não sei a galera, né? Pronto. A gente vai meter Pô, marcha em outras provas aí mais atuais, beleza? Aí eu posso até dar uma verificada, pô, pra gente responder talvez a Pimal. Passa o macete do esqueleto. Pronto, eu vou passar o macete, velho. Mas primeiro é porque eu nunca fiz uma redação do CESP, sacou? Aí se eu fizer e já tirar uma nota boa no padrão CESP, Ave Maria, a gente vai brocar, pô. Porque eu vou fazer a mesma redação de todos os jeitos. Então, tipo assim, eu já tenho, teoricamente, já tenho na cabeça o que é que eu faço. Mas eu eu não sei se, preciso fazer, né? eu não sei se eu comentei com o senhor, se eu comentei, você me lembra. Eu tinha visto referente à redação da CESP, Uhum, eles usam uma fórmula parecida com uma fórmula de matemática, que ele contabiliza a estrutura sim. gramatical do texto todinho que você vai escrever, e tem mais dois pontos lá. Dentro desses três pontos que eles avaliam, ele você tem notas, aí tem a fórmula. Uhum. Acho que é NT é, mais 8 dividido com não sei o quê. Aí, no final de tudo, você fazendo eles fazendo a contabilidade, aí, Aham. se você não se der muito bem nas pontuação, seu ponto cai extraordinariamente, velho. É um bagulho louco. Você pode tirar 30 pontos se você errar alguma parada lá e eles fazerem o cálculo, a nota cai. Teve um cara que fez 28. Eu tava vendo, fez 28. Aí quando botou na fórmula para poder dar a nota final, o cara ficou com 12,60. Tá porra, velho. É uma fórmula muito louca, velho. Eu vou visualizar, velho. Vou pedir pro professor Lindivaldo corrigir a redação que eu fizer, tá ligado? Aí a gente vê de juntos como é que funciona, como é que eu tirei, quanto tirei. É concurseiro. Mano, a diferença é o seguinte: num texto dissertativo argumentativo, você vai precisar convencer o leitor. Então, as suas argumentações no D1 e no D2 precisam ser mais objetivas. Você precisa trazer dados, informações que embasem os seus argumentos, tá? Num texto expositivo, você não precisa trazer dado, você não precisa trazer nenhuma informação adicional às suas argumentações. Você só precisa jogar as suas argumentações, sem precisar convencer aquele que está lendo. Então, num texto argumentativo expositivo, é muito mais simples, porque você só traz a sua opinião. Opinião, 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 e não precisa embasar a sua opinião. Foda-se o embasamento, tá ligado? Então, no texto expositivo é muito mais fácil. Ela traz assertivas para resolução. Pronto, massa. Quando eu já vi até um exemplo de uma redação do CESP, ele traz, teoricamente, três argumentos para você segui-los. Ou seja, ele faz algumas perguntas para você seguir dentro da redação essas perguntas, ou melhor dizendo, para você responder essas três perguntas. Sacou? Por exemplo, vamos falar sobre violência doméstica. Primeiro, fale sobre as suas causas. Letra B, fale sobre as suas consequências. Letra C, fale sobre ações do governo. Pronto. Aí você tem que falar sobre isso, especificamente na redação. Você tem que trazer esses dados. Show? Olha o modelo aí no PV. Pronto, eu vou olhar, pô. E eu acho que esse modelo aí que tu me mandou, mano, eu já vou fazer essa redação. Eu vou fazer essa redação entre hoje e amanhã. Hoje não, amanhã. Amanhã eu tento. Amanhã eu tenho aula aqui. Amanhã eu falo pela tarde. Eu vou tentar fazer amanhã essa redação. E aí eu já mando pro professor, que aí vai ser excelente. Fechou? Valeu? Aí, já Pode que falou falar. na redação, né? Uhum. Lembrar que na redação a banca ela pediu
para ser feita de caneta tinta preta, tá? Hum, No edital, entendeu? E acho que muitas pessoas têm, não lê, só vai logo conteúdo direto programático, né? pro isso. Aí chega lá na hora, caneta azul, vai tomar taca. Poxa, é barril, velho. Aí eu vou ver isso certinho e falo pra vocês. Beleza? Pessoal, uma ótima noite. Eu fico por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? A gente fez aí 20 questõezinhas aí do CESP. Eu espero tê-los auxiliado de alguma forma. A gente viu aí essas questõezinhas. E em outro momento eu vou ministrar aulas de outros conteúdos, tá? No português, além das isoladas. Então isso aí ele é um conteúdo específico só para vocês da comunidade extraordinária. Valeu? Tamo juntão. Uma ótima noite para vocês aí. Ótimos estudos, tá certo? Quem já estudou muito no dia de hoje, uma pequena descansada também vai ajudar a repor as energias. Tá certo? Tamo juntão. Alguma dúvida, algum conselho? Querem falar alguma coisa? Zero. Tamo junto. Tá tudo de boa então. Valeu. Tamo junto. Tamo junto, Juca. Tamo junto.